Bom, e depois da gente ver o que vai acontecer aí no nosso janeiro de 2026, por que a gente não olha um pouquinho para trás e vê o que passou nesse ano de 2025? Bom, nesse momento de fim de ano, nesse momento de ano novo, a gente sempre olha para as coisas que aconteceram com um olhar de nostalgia, olhando e fazendo uma retrospectiva das coisas que aconteceram na nossa vida, coisas felizes, coisas alegres, mas coisas tristes também. Então se acomoda aí no seu lugar, se acomoda aí nesse seu assento. E por que você não vai comigo por esse passeio, né? Pra gente olhar o que aconteceu na ADSV no ano de 2025, pra gente ver os momentos felizes e, graças a Deus, os momentos em que a presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo esteve com essa igreja, esteve comigo e com você nesse ano que se passou. Bom, e a gente começou o ano de 2025 com o nosso jardim de oração. A gente sabe que a oração é alimento. E a oração é algo assim tão importante e tão assim, talvez crucial para a vida do cristão, porque é através dela que nós temos e criamos e mantemos um relacionamento de intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então o mês de janeiro ele começou justamente com esse jardim de oração. As pessoas vindo aqui entregando tudo aquilo que elas tinham, tudo aquilo que elas precisavam entregar para Deus. Não necessariamente que eram coisas grandes e valiosas, mas às vezes era simples o fato de ter disponibilizado para Jesus o seu tempo, aquilo que é do nosso coração. E isso é o principal. E aí depois a gente passou por alguns meses aí sem programações específicas, a gente passou fevereiro, passou abril, passou março, e aí chegamos no mês de maio. O mês de maio foi o mês da família ADSV, né? Em que a gente abordou sobre esses temas, sobre a família que existe aos olhos de Cristo, aos olhos de Jesus, e principalmente a gente trabalhou na nossa generosidade. A gente fez uma campanha do quilo, cada um entregou uma parte, a gente montou inúmeras cestas básicas para ajudar os irmãos que às vezes estão do nosso lado, necessitados, que precisam da nossa ajuda, e às vezes a gente nem se liga. Então o mês de maio ele veio para nos ensinar a termos um coração liberal, a termos um coração que é ofertante a Deus e ao nosso irmão, e um coração que ama o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Então o mês de maio veio para isso. E aí depois de maio, a gente chega em junho, né? Que é o grande mês de aniversário da igreja, né? E aí a gente vem aqui para a igreja e continua, na verdade, adorando a Deus. Não é só porque é um mês de festividade que a gente precisa entregar mais. Na verdade, a gente precisa entregar tudo que nós temos todos os meses e todos os domingos. Mas a gente sabe que o mês de festividade é aquele mês em que a gente tá mais frenético, tá mais coisa, porque tem que dar tempo, tem que fazer camisa, tem que fazer aquilo, tem que ensaiar. O pessoal que é líder de departamento, eu nem imagino como que deve ser nesse período. E aí em junho a gente abriu fazendo o nosso batismo. E cara, que presença enorme de Deus naquele lugar, nesse dia, cara. Tava um domingo de sol, tava um domingo de calor, mas o Espírito Santo estava trazendo, olha, alegria, estava trazendo conforto para o nosso coração. E os nossos irmãos foram batizados, crianças foram batizadas nesse domingo. Você tem noção disso? Crianças que estavam se entregando para Jesus Cristo. E aí, falando em crianças, junho a gente também tem o culto das crianças. E as crianças estavam lindas. Eu sei porque eu tava, né? Eu tava tocando, eu toquei aquelas músicas. Cara, as crianças cantando, assim, é uma coisa linda. Assim como Jesus Cristo mesmo falou que as pessoas precisavam chegar a Ele como crianças, para adorar a Ele pelo que Ele era, né? Assim diz o louvor. E, cara, que coisa linda era ver as crianças dançando, as crianças cantando, pulando e prestando atenção na palavra que foi dita, porque por mais que tenha sido um culto das crianças, não era um culto para as crianças, era um culto para a igreja, era um culto para Jesus Cristo. E como eu fui ministrado com aquela palavra naquele dia. E aí a gente também teve o culto com as mulheres. E olha, Rosa que diga, né? Porque, olha, as mulheres cantaram muito bem. Eu sei que a Rosainha ali, eterna regente aí do Grupo Gênese,
né, vai olhar esse vídeo, vai rir agora de mim, mas cara, como é lindo também ver as mulheres dessa igreja cantando, louvando ao Senhor, e eu tenho certeza que elas estavam ali entregando aquilo que elas tinham de todo o seu coração, porque eu tenho certeza que você que esteve nesse dia, seu coração foi tocado pelo Espírito Santo. E além disso, talvez depois de um momento aí de muita batalha espiritual, surgiu aí na igreja um outro grupo, que é o grupo Florescer. As mulheres estavam dançando na presença do Senhor. E cara, que momento lindo, porque nós devemos adorar o Senhor com tudo que temos. Com instrumentos de corda, com instrumentos de tambores, com as nossas vozes e com o nosso corpo também. Então, cara, que coisa linda foi ver as mulheres adorando e louvando a Deus. E aí depois a gente veio pro culto com os adolescentes, com o grupo Kairos. Cara, também que presença. A gente sabe que os adolescentes e os jovens, eles têm isso. Eles têm talvez essa energia, né? E a presença do Senhor está sobre os adolescentes. Ver eles cantando, ver eles tocando, ver eles ministrando a palavra. Cara, que coisa linda. Porque a gente tem que olhar tanto para as crianças, quanto para os adolescentes, quanto para os jovens. Essas são as futuras gerações de pastores, de pregadores, de missionários, de presbíteros, de diáconos da nossa igreja. E cara, que coisa linda foi ver os adolescentes cantando, louvando e ministrando a palavra do Senhor. E aí depois a gente teve o culto com o carisma, né? Os jovens aí. E aí eu tenho que puxar sardinha, porque eu sou do jovem, eu sou do carisma, né? Cara, que presença maravilhosa de Jesus Cristo estava naquele lugar. Que presença maravilhosa do Espírito Santo estava conosco. Porque esse mês de junho é isso. É um mês de festividade, mas é um mês que nós estamos entregando tanto e tanto, tudo que nós temos. E é uma coisa que precisa se manter nos outros meses. Porque a gente vê e olha para junho e vê como a presença do Senhor se derrama nesse lugar. E aí os jovens cantando sobre as coisas de Jesus, sobre as coisas de Deus, sobre coisas novas que Ele faria nas nossas vidas. Cara, que momento especial é estar com os nossos irmãos, louvando a Deus, agradecendo pela nossa igreja local, pela nossa estrutura e também pela presença e mão do Senhor que manteve essa igreja até aqui. Porque se tira o Deus da igreja, não faz diferença, é só um templo. E cara, como o mês de junho foi abençoador para quem esteve aqui. E aí, se depois de junho a gente tem todo esse mês de festividade, o pessoal que trabalha com o Ministério Infantil trabalhou, porque em julho a gente voltou com as crianças com a EBF. E cara, que coisa linda ver as criancinhas adorando, louvando a Deus, o pessoal do departamento super atencioso e super também sendo ministrado pelo Espírito Santo para fazer esse trabalho, que é um trabalho evangelístico, que é um trabalho que leva o evangelho para essas crianças. Porque sim, são crianças que são da nossa igreja, mas também são crianças que às vezes não são. São crianças de pais que talvez até sejam cristãos, até acreditem em Jesus Cristo. Mas então o que a gente faz com a EBF? A gente ministra o coração desses pequenos, e faz um trabalho evangelístico para que essas crianças possam falar de Jesus Cristo para os seus irmãos, para os seus primos e para os seus pais, né? Depois disso, a gente também tem que falar do DIP, né? O Dia da Igreja Perseguida, né? E cara, que bênção é falar sobre esses testemunhos, sobre essas igrejas que mesmo em momentos de tribulação, mesmo em meio a tiroteios, bombardeios, iminência de guerra, iminência de morte, esses são os cristãos que estão ali e continuam falando, pregando, cantando e louvando o nome de Jesus, o nome de Deus e o santo evangelho dele. Cara, que dia incrível para a gente colocar na nossa consciência e lembrar ao nosso coração sobre o privilégio que é estarmos num lugar onde nós podemos andar com a Bíblia na mão, onde nós podemos cantar alto louvores ao Senhor, onde a gente pode cantar e ligar esse som aí no máximo. Vai incomodar os vizinhos? Vai, mas a gente não vai ser preso por conta disso. Sabe, que privilégio é estarmos aqui nesse lugar em que nós podemos expressar a nossa fé. E como nós devemos então continuar orando pelos nossos irmãos que estão lá no campo de batalha. Porque é uma batalha falar de Cristo, onde Cristo é visto como um inimigo, onde Cristo é visto como uma coisa errada, né? E continuando falando disso, a gente tem que falar também
sobre o nosso pré-congresso de mulheres, né? As mulheres estavam aqui naquele pré-congresso, antes do congresso delas, falando sobre o louvor, sobre o cântico que existe sobre os corações delas. E que presença foi falar sobre o cântico de Ana, falar sobre o cântico de Maria e sobre vários e vários cânticos e várias histórias de louvores dessas mulheres. E não é só porque eram mulheres que os homens não aprenderam, porque os homens que estavam naquele lugar, naquele dia, também aprenderam muito sobre entregar um perfeito louvor a Deus. E aí a gente tem que falar sobre a nossa EBD, né? A gente teve duas coisas especiais da EBD nesse ano. Primeiro, a gente teve o nosso ranking EBD, em que a gente presenteou os nossos irmãos que vinham mais, que tinham mais presença, a classe que tinha mais Bíblia, e tudo isso, né? Porque a gente sabe que a EBD, a Escola Bíblica Dominical, né, é a maior escola do mundo. E talvez seja o momento em que a gente entra na igreja que a gente tem mais desse contato com quem está ministrando a palavra, né? De fazer pergunta, de tirar dúvida, né? De fazer e compartilhar experiências que a gente viveu ao longo da semana, ou talvez na nossa vida, e que a gente aprende mais, porque a escola é um lugar para aprender, e a gente aprende mais de Cristo. E falando ainda sobre isso, sobre a Escola Bíblica Dominical, a gente também teve um evento aqui na igreja muito legal, que era a casa e a EBD, né? E a gente aprendeu sobre sala, sobre quarto, sobre cozinha, sobre banheiro, e qual a relação disso com a Bíblia, qual a relação disso com a escola bíblica dominical. E a gente teve gente vestida de box, teve gente, box de banheiro, que eu digo, e teve gente vestido de televisão, teve gente vestido de cozinheiro, teve de tudo, gente. Mas sabe o que teve principalmente? A presença de Jesus Cristo, cara. Foi incrível a gente aprender, a gente cantar aqueles gritos de guerra, a gente decorar esse grito de guerra, a gente aprender sobre a palavra e qual a importância da palavra em determinado lugar e como que a sala representa uma coisa, como que a cozinha representava outra. Cara, foi bênção demais. E agora a gente tem que falar sobre o Unidos pela Fé, né? Cara, que coisa maravilhosa era ver aqueles homens e aquelas mulheres louvando a Deus, unidos, né? Com um propósito, né? Que era louvar esse santo nome. Com vozes, com batidas, né? Com instrumentos de corda. Olha, tudo que eles tinham, eles estavam entregando ali para Jesus Cristo, né? O cavaquinho, tudo, cara. E aquele barulhinho assim, que você fica assim, mas você tava louvando a Deus. Cara, que presença maravilhosa de Cristo naquele lugar. E olha só que esse grupo continue aí, ó, abençoando outras vidas, porque eu sei que através da vida deles, pessoas são alcançadas por conta desse louvor e por conta dessa união que existe entre eles. E falando sobre louvor, a gente tem que falar sobre o Beraca, né? Aconteceu aqui na nossa igreja o congresso do Ministério de Louvor para a igreja. Não é só porque é do Ministério de Louvor que é só para o Ministério de Louvor, né? E aí a gente aprendeu sobre como louvar a Deus nesses momentos, né? E como Ele escuta a nossa adoração. E cara, como foi incrível. A gente passou aqui o sábado a tarde inteira louvando, cantando hinos e continuamente, sem parar, louvor, oração, louvor, oração, louvor e oração. Cara, a gente passou o sábado aqui inteiro, mas por mais que a gente pudesse estar cansado no final de tudo, a gente estava, na verdade, revigorado pelo Santo Espírito que veio sobre nós. E aí no domingo a gente teve uma classe de EBD com o Ministério de Louvor, né, específica, que a gente aprendeu muito mais, mas à noite a gente voltou aqui para também entregar mais ainda do nosso perfeito louvor para esse Deus que a gente adora, para esse Deus que gosta daqueles que se entregam e que adoram Ele em espírito e em verdade. E o que a gente aprendeu aqui com o Beraca foi justamente isso. Como que a gente continua adorando a Deus nesses momentos, nesses lugares, onde quer que a gente esteja. Porque todos nós não precisa ter dom. Não precisa ter dom para louvar. Não precisa disso, só precisa de um coração contrito e de um espírito verdadeiro. Aí, agora a gente tem que falar sobre o metanoia que aconteceu aí. A gente aprendeu sobre o tema separados para algo novo, né? E a gente aprendeu sobre como as coisas novas de Deus, elas vêm sobre nós, né? E como a gente precisa estar preparado para isso. Como a gente precisa entender como esse algo novo que vem
do Senhor está sobre as nossas vidas, né? Não é para algo maravilhoso, extraordinário, mas é algo novo. Porque eu tenho certeza que existe um vinho novo que corre sobre as vidas de cada um de nós, sabe? Trazendo esperança, trazendo alegria, trazendo refrigério e principalmente trazendo essa presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí a gente chega em dezembro com algo muito especial que a gente passou o ano inteiro falando sobre, que foi a entrega do alvo de missões, né? Do nosso alvo missionário. Cara, e como a gente consegue aprender com esse dia, assim como aconteceu no mês da família, lá em maio, a ter um coração liberal, a ter um coração que consegue entregar, né, aquilo que Deus mesmo nos deu, né? E a gente junta duas coisas: o coração liberal em ajudar e o coração associado ao DIP, né? O Dia da Igreja Perseguida, a pensar em como as nossas ofertas podem ajudar missionários no campo de batalha. Pessoas que às vezes não, muitas vezes, né? Estão passando privações de comida e de água, é disso que eu estou falando, mas elas não são privadas do Espírito Santo, não são privadas da presença de Deus, porque elas continuam com essa coisa que arde no coração delas, que é continuar falando do Espírito Santo, continuar falando de Jesus Cristo. E a gente aqui, no nosso dia de entrega do alvo missionário, é justamente para a gente lembrar que a gente precisa sim fazer missões, e a gente faz missões dessa forma, contribuindo, indo, orando, né? Amando também essas pessoas, né? Existem várias formas de fazer missões. Cara, e o dia de entrega do alvo pessoal, né, e do alvo missionário foi isso. É um dia em que a gente pegou tudo aquilo que a gente estava juntando e entregou para o Senhor de uma única vez para ajudar essas pessoas, esses outros irmãos que estão nesse campo missionário. Bom, com isso a gente viu que 2025 foi um ano com bastante coisa, né? Foi um ano bem agitado e com muitas coisas alegres que alegraram o coração dos nossos irmãos, coisas que aconteceram aqui nessa igreja, né? E a gente precisa olhar para trás só para falar que o Senhor nos ajudou até aqui e olhar agora para frente, para 2026, falando: o Senhor continuará nos ajudando. Então que esse momento, que esse ano novo para você seja um momento de algo novo do Senhor vindo sobre a sua vida, seja um momento em que você viva o extraordinário de Deus, viva mais intensamente nesse lugar, viva mais intensamente as coisas do Espírito Santo. Eu tenho certeza que 2026 será um ano de... Peço perdão aí se vocês escutaram barulho de moto, mas eu tenho certeza que 2026 vai ser um ano de coisas novas, coisas que Jesus vai trazer para nós, mas que principalmente a gente precisa estar disponível para escutar a voz dele e para ir onde ele quer que a gente vá. Bom, que você tenha um 2026 abençoado. Feliz ano novo!